Olá, estamos começando mais um episódio do podcast Histórias de Sucesso. Aqui a sua história também é bem-vinda e ela poderá ajudar alguém ou modelar alguém. E nós temos uma convidada muito especial. Ela é arquiteta e utiliza a psicoarquitetura em seus projetos. Natália Jorge, seja bem-vinda, Natália, tudo bem? Tudo bem, que prazer, é uma honra estar aqui. É uma honra te receber aqui também. Muita história de sucesso, muita história para contar, muita história para empolgar muitas pessoas que queiram seguir o mesmo caminho que você tem hoje. E Natália, me conta um pouco dessa história, como a Natália conseguiu chegar aonde chegou hoje e está utilizando aí, utiliza a psicoarquitetura em seus projetos. Conta para nós, Natália. Eu comecei minha história lá atrás. Antes eu queria fazer design de moda. Só que na época eu mexia com The Sims, eu criava umas casas lindas no The Sims. Ah, aquele joguinho? Isso. e comecei a despertar esse interesse por arquitetura. Eu vim de uma família muito simples, então não tinha uma referência dentro da minha família de arquiteturas bonitas, ambientes bonitos. Então, assim, era uma casa bem simples, tudo muito branquinho, sem graça. E eu entrei nesse meio de arquitetura através da faculdade, comecei a pesquisar e fui estudando. Só que eu queria ficar nessa área de parte de projeto arquitetônico, mais a construção de casa, empreendimentos e tudo mais. Só que com a vida, ela foi me direcionando para a parte de interiores, que é a minha paixão. E eu sou apaixonada em mexer com famílias e essa parte mais residencial. Sim. Então, hoje, meu foco é esse tipo de arquitetura. E para contar um pouquinho da minha história, eu começo a minha história, assim, para entrar nesse meio da psicoarquitetura, eu começo lá atrás, quando eu comprei meu primeiro apartamento. Eu entrei, eu estava muito feliz, eu sempre morei com a minha mãe, então acaba que quando a gente está em outro espaço sem ser nosso, a gente não tem a nossa identidade dentro da nossa casa. A gente não fica empolgada para arrumar. Isso, então assim, era a casa da minha mãe. Acaba que a gente mexe mais no nosso quarto. A nossa referência ali é o quarto. E eu comecei quando eu fui mudar para minha casa, eu tava muito feliz. Só quando eu entrei na minha casa, tinha, assim, por mais que eu mexia, pintava uma parede, mexia no ambiente, tinha algo estranho na minha casa. Não sei, eu não sabia o que era, falei, não me sinto bem aqui. E aí eu comecei a pesquisar sobre o universo de a energia do ambiente. Aí eu comecei a pesquisar e entrei no universo do Feng Shui. E é muito interessante que eu comecei a estudar é uma filosofia milenar chinesa. Então, se algo é milenar, tem algum motivo. Sim. Tem algum porquê. E quando você começa a entrar nesse universo, o Feng Shui ele vem lá dos grandes palácios para aplicar. Eles aplicavam para quando o reino ia prosperar ou não. Então ele tinha... Interessante. Bem interessante. E começou assim, o Feng Shui, eles observaram a natureza. Por que a natureza que é melhor, a que não é, eles começaram a partir da observação da natureza. E o Feng Shui ele é milenar. Então eu estudei com a mestre Roseli, comecei esse estudo. Aqui em Goiânia? Não, eu fiz online, eu procurei em Goiânia, não tinha. Tive que fazer online, foi bem na época da pandemia. E nessa época, eu comecei a estudar esse universo e tal, mas por mais que falava, olha, isso não pode ir para casa, isso não é bom. Você estuda a energia Xi do ambiente, como a energia flui no ambiente. Então, quando você entra no ambiente, existe um ar cósmico, como se fosse um vento mesmo. E você começa a estudar isso. Só que pra mim, eu sou muito mental. Eu não acredito, assim, eu acredito em energia demais por conta de tudo que eu já passei. Só que eu sou muito mental, preciso entender por quê. É tipo assim, a ciência, como que a ciência explica isso? Entendi. E aí eu comecei, depois que eu fiz esse curso, formei nessa área de Feng Shui, eu comecei a estudar já outras coisas. Aí eu fui para design biofílico, então eu entrei para uma escola de design biofílico. Design biofílico? O que é isso? Design biofílico é justamente como é que eu vou explicar?
O design biofílico é a questão da natureza, aplicar o que acontece na natureza dentro do espaço construído. Então, como a gente pensa em saúde e bem-estar, quando a gente pensa em relaxamento, a gente vai para a natureza. A gente pensa sempre em natureza, tipo assim, uma praia. O design biofílico, ele traz a questão de observar também a natureza. E hoje tem estudos científicos que comprovam como que nossa mente se comporta dentro da natureza. Então, tudo que eu fui estudando várias coisas depois que eu entrei na psicoarquitetura, então, assim, você vai ligando os pontos. Então, o que tem hoje que eu estudei na psicoarquitetura, conecta ali no Feng Shui e entendi, nossa, por isso que nossa psique se comporta dessa forma no ambiente. Então, a gente é constantemente influenciado pelo ambiente. Então, é os símbolos, as cores, materiais, texturas. O ambiente, ele estimula os nossos 5 sentidos. Então, assim, a gente é fortemente impactado. E é importante fazer escolhas conscientes para dentro do nosso lar. Porque muitas vezes você está num ambiente, você sabe aquele ambiente que você entra e... É pesado. E não se sente bem. É justamente isso. Então, assim, hoje existem estudos científicos que comprovam o que os chineses aplicavam ali há milênios de anos. Nessa técnica que você disse para nós. E o que significa Feng Shui? O Feng Shui significa vento e água, que são forças da natureza primordiais para fluir dessa energia cósmica, que é a energia Qi. São as maiores forças da natureza. Isso. O vento, quando tem esses furacões, vendavais, eles destroem a água. A força da água, nós vimos aí enchentes, sempre destruindo, está tendo enchentes até em outros países. Mas, aproveitando essa questão de energia, o que você falaria para um ambiente? Você olha a pessoa para poder ver como que vai ser ali a energia dela. Como é que você faz essa análise da pessoa com o ambiente? Primeiramente, a pessoa, quando ela tem a sua casa, ela tem que trazer a personalidade dela. Então, assim, já aconteceu de eu fazer 2 apartamentos com a mesma planta baixa, ali no Full Bueno, e são totalmente diferentes um do outro. Porque cada pessoa tem um tipo de rotina, tem um gosto, tem um estilo e tem uma história para contar. Então, o nosso ambiente, ele representa quem nós somos. E aí isso está ligado com a energia também. Porque, por exemplo, se eu quiser colocar um quarto preto, há a possibilidade de eu colocar um quarto preto e essa energia, ter boas energias, ter boas vibrações ou não? Isso é porque é muito interessante. Eu ligo muito com as cores também. Tem tudo a ver. E como é que é? Tem como isso ou não? Ou, por exemplo, essa cor X, ela é pesada, ou essa cor Y, ela é mais leve, ou não? Vai de acordo com a energia mesmo da pessoa. Pela psicologia das cores, cada cor representa algo. Só que as cores, ela vem a questão de um grau. Só que eu falo além disso, as cores, ela depende do contexto. Então, a cor preta, um exemplo, tem pessoas que no ambiente todo preto vai despertar gatilhos mentais de medo, depressão. E tem pessoas que num lugar preto vai trazer sofisticação. Então, assim, depende muito da pessoa. Por isso que quando eu aplico a psicoarquitetura, é justamente entender o cliente, entender a história de vida dele. Então, a gente faz uma associação livre, que é através da psicanálise, que é um método da psicanálise, então a gente trouxe também para a arquitetura, que a associação livre é entender. Olha, não gosto disso, mas por quê? Onde se originou isso? Ele vai falando, a gente vai guiando. Ah, interessante. E teve algumas pessoas aí que você já aplicou a psicoarquitetura ou começou agora? A psicoarquitetura, eu venho aplicado essa técnica agora, mas ela tem muita relação do que eu já aplicava. Ah, que legal. Porque eu trouxe o design biofílico e o Feng Shui, que eu já estudei já há alguns anos, e eu já estava aplicando há um tempo. Entendi. Além
do design biofísico e do Feng Shui, eu sei que você estudou várias outras culturas, religiões, que até mesmo fazem parte do seu trabalho. Conta um pouquinho para nós como é que foi esse ciclo seu, que você foi buscando essas outras culturas, essas outras religiões, essa busca incansável da energia para o seu trabalho e para você como desenvolvimento pessoal. É bem interessante essa história, porque antigamente eu ficava buscando respostas em todos os lugares. E foi bom para mim, para o meu desenvolvimento, ter essas respostas. Como eu estudei todas as religiões, tentei frequentar, assim, tem uma religião nova ali, eu ia ali. Então, assim, eu nunca tive preconceito nenhum com nenhuma religião. E para mim, essa área é até bom, porque eu atendo todas as religiões. Assim, eu já atendi clientes católicos, atendi clientes espíritas, evangélicos, já atendi pessoas, assim, de todas as religiões. Então, é interessante porque toda pessoa também tem essa necessidade de, vamos supor, na porta de entrada. É interessante que quando você entra na sua casa, você se sinta protegido. Aquele ambiente agora é meu, é protegido. Daqui da porta da frente, eu tenho uma proteção. Então, assim, trabalhar na porta de entrada, algo que representa para você proteção, é importante. Então, assim, para mim, para mim é até bom, porque eu consigo lidar com todos os tipos de cliente. E eu busquei muito tempo resposta. Então, assim, eu ficava assim, por que que é assim? Por que que é isso? Por que que fala assim? E comecei a estudar. E tinha pessoas que falavam, ela tá perdida, ela tá estudando de tudo um pouco. Mas para mim, hoje, faz muito sentido da pessoa que eu sou. Então, assim, quando eu comecei a estudar a alquimia... Primeiro foi alquimia? Não, primeiro eu estudava muito espiritismo. Eu cheguei a frequentar até a medicina da ayahuasca. Eu cheguei, assim, fui em vários campos. Então conta pra gente como é que foi essa experiência em vários campos. Vamos lá no primeiro. Olha, eu era uma pessoa muito cética. Eu achava que eu estava sozinha. Eu era muito assim, acreditava em Deus, em algo maior, mas eu achava que eu estava sozinha. E a medicina da ayahuasca, pra mim, foi importante naquele momento, que foi até, inclusive, antes da pandemia, porque ela me mostrou, porque é uma medicina que você toma uma bebida, e ela expande a consciência, e ela me mostrou que eu não tô sozinha, que existe algo maior. Então, hoje, às vezes eu vou nesse campo das energias, porque eu tive essa experiência lá, que para acreditar que tem algo a mais. E depois eu fiquei buscando resposta, buscava resposta das religiões, e sempre toda religião, ela bate em algum dogma, alguma coisa, alguma crença, que não tem explicação, e eu ficava, mas por que que é assim? Mas quando eu estudei, de fato, a alquimia, para mim fez muito sentido tudo. Que a alquimia, e principalmente até um livro que eu quero até te dar ainda, o livro Kybalion, tem as 7 leis universais. Para mim fez muito sentido e eu consegui conectar até na arquitetura. Nossa, que legal. As 7 leis universais. E o que seria essa religião? É uma religião, a alquimia? Alquimia não, é um estudo milenar também. Eu sou apaixonada em tudo que é milenar. Como você mesmo disse, essas culturas, eu não sei nem se eu posso falar cultura, mas eu acredito que sim. Essas culturas milenares, esses aprendizados que elas deixam para nós, ela influencia na nossa vida. E a gente nem sabe qual que surgiu primeiro ali, qual cultura surgiu primeiro. Nós sabemos, tanto o nosso calendário ele vem de acordo com Cristo, mas teve outras religiões, outros estudos que surgiram antes de Cristo, antes até mesmo do Antigo Testamento. Igual a alquimia. A alquimia ela veio bem antes de Cristo e ela veio do Antigo Egito. Ah, Antigo Egito. Então a gente estuda a tábua de esmeralda, estuda assim vários campos. E antigamente as pessoas alquímicas, os alquímicos, eles queriam transformar chumbo, metais em ouro. Então, hoje eu entendo assim, eles trazem essa, como é que fala? Aprendizado, ensinamento. Não, esqueci o nome que fala. Eles trazem isso para fazer uma conexão e como transformar chumbo e ouro é essa transformação interna. Como você se transformar em ouro, em ser uma pessoa melhor. É que legal. E olha assim,
pegando pelo lado da Bíblia, se a gente lê lá o Novo Testamento, quando Jesus transforma a água em vinho, são correspondentes, são correlatas que eu falo. As religiões, elas são diferentes, mas se a gente observar nas entrelinhas, a gente acaba vendo que elas têm ali mais ou menos quase o mesmo princípio de crescimento, de evolução do espírito, da gente, da nossa evolução. Porque a hora que Jesus, ele, pensando por esse lado da alquimia, a hora que ele transforma a água em vinho, é a transformação do ser humano também. Por que não a gente, de um simples ser humano, se a gente estudar, a gente pode transformar em algo melhor, em algo maior, que é o que você buscou e você se tornou, está se tornando maior e melhor ainda, porque eu conheço a sua história. Eu sei o tanto que você passou por várias dificuldades e a gente está num momento de crescimento, todos nós estamos, de evolução tanto espiritual quanto evolução como pessoa mesmo aqui na Terra, apesar de que ainda tem muita gente que precisa evoluir. Mas é muito interessante isso. Aí depois da alquimia você estudou mais o quê? A alquimia foi um processo, assim, intermediário, que vamos supor, as 7 leis universais herméticas, que vem de Hermes Trismegistus, é um livro do Kybalion, que inclusive eles são escritos por 3 iniciados e na época eles nem chegaram a assinar. Porque antigamente, se a pessoa revelasse algum segredo, ele era queimado na fogueira. Bruxo. Era. E hoje, assim, tem tantos conhecimentos que tá, assim, com essa era da informação, tá trazendo esse ensinamento, assim, mais explícito, hoje tá mais tranquilo. Hoje as pessoas já estão se abrindo mais para essa questão das energias, porque hoje, se você for pesquisar a fundo, 4% é matéria. O resto é tudo energia. Não, e essa questão da energia, ela é muito importante para nós, porque assim como quando a gente entra numa casa, a gente sente aquele clima pesado, tem pessoas que transmitem essa energia. Tem pessoas que você chega perto dela, quando você sai, o seu dia acaba. Você fica... Eu mesmo tenho muito isso. Eu falo, uma grande amiga que veio até aqui já no podcast, e uma outra que é a Jéssica, que eu quero que ela venha aqui também, viu, Jéssica Scheffer? Ela fala que eu sou muito esponja. Eu canalizo muito a energia da pessoa. Então, aquela pessoa que reclama, aquela pessoa que é para baixo, eu saio super cansada. Eu fico o dia inteiro com dor de cabeça. E como eu sou advogada, tem audiência que quando eu saio, por conta ali daquela situação, daqueles olhares, aquela energia ruim, aquelas vibrações ruins, vai perder, quero que ela perca, isso me deixa muito ruim. Mas o ambiente em si, eu nunca entrei em um ambiente e me senti... sim, mentira. Entrei sim. Eu não esqueço até hoje o dia que eu fui, o único ambiente que eu me senti mal, mas esse eu acho que não tem nem como melhorar, foi na CPP. Eu entrei na casa de prisão provisória, lá em Aparecida de Goiânia, para pegar uma assinatura de um cliente, de um colega que não pôde ir. E lá eu fiquei mal. Eu fiquei mais de um dia mal, com ânsia de vômito, dor de cabeça, mal mesmo. Eu nunca me senti, parece que tudo que tinha ali de ruim veio para mim. Eu peguei aquele sentimento, aquela energia pesada e foi uma experiência horrível. Nunca mais eu fui lá e nem quero ir. O que eu falo sempre para todo mundo é o que todo mundo deve fazer sempre, é orar e vigiar. Então, acordou, faz oração, vai dormir, faz oração e tá sempre em vigia. Tinha uma época que eu tava bem assim, cética. Energia. Eu não posso... Eu até sim ficava nessa questão que, fulano tem energia ruim, ciclano tem energia ruim. E eu ficava assim, sempre querendo me proteger, porque eu também sou uma esponja. E é porque antigamente eu não tinha conhecimento. Porque se às vezes a pessoa tá numa energia ruim, não porque ela é uma pessoa ruim ou ela é uma pessoa que suga energia, mas às vezes ela tá passando por um momento ruim. E muitas vezes, quando eu comecei até a estudar a psicologia, você entende a psique das pessoas. Por que aquela pessoa age dessa forma? Que gatilhos que ela teve na infância, por que ela é assim? Você começa a entender o ser humano. Coisas normais que às vezes a gente entrava no julgamento, você começa a ter mais empatia pelo outro.
E é importante. E em relação ao ambiente, e no Feng Shui a gente estuda muito isso, é que o ambiente, ele traz memórias. As paredes trazem memórias. Então, se você vai num presídio, se você vai numa boate, todas as pessoas, formas e pensamentos que estavam ali, eles ficam como se fosse colado nas paredes. Nossa, interessante. Eu cheguei até a arrepiar agora. Isso é verdade, porque assim você entra numa livraria, você sente vontade de ler. Porque tem muita gente que Que é as formas, pensamentos que estão ali, tá fluindo ali. E quando você entra num lugar que teve brigas, igual eu falo pros casais, nunca briga em casa. Quer brigar, sai de casa, sabia disso? É, porque vai ficar a memória da briga ali, vai transmitir aquela energia e vai acabar afetando. Cada conversa vira discussão. É, então assim, tudo que você sente no seu ambiente, passa no seu ambiente, é importante você fazer alguma limpeza energética ou fazer uma oração no ambiente. Então, assim, cada pessoa conecta com algo. Então, assim, de acordo com a sua crença, no que você acredita, quando você acredita tem mais força, faz uma oração no seu ambiente para limpar, se ele se sentir carregado. Se você for entrar no presídio, faz uma oração antes de entrar nesse presídio. Antes de você entrar num lugar que você acredita que seja pesado, você fala: daqui eu não levo nada que é meu. E acredita. Se fechar. Se fechar. É interessante. Mas, além dessas outras, porque eu sei que tem mais aí, tá escondendo, conta mais pra nós como que você vem aplicando ou tem pensado em aplicar nessa sua história. Então, assim, um ponto foi ligando ao outro. Eu sempre busquei uma evolução pessoal e profissional e espiritual. Eu sempre busquei essa evolução. Tanto é que eu tenho até tatuado aqui um diamante que fala a respeito, traz essa questão os símbolos trazem muitas, não energias, mas formas de você sentir quando você entra em contato com um símbolo. Então, na sua casa, se você traz símbolos positivos, você vai ter algumas atitudes mais positivas, formas de pensar mais positivas, que ele entra em contato com a sua psique. E o diamante, ele fala muito a respeito de estar sempre se lapidando. Para um ponto é bom, porque eu sempre busco ser minha melhor versão. Então, eu sempre estou estudando, eu sempre estou lendo livros, eu sempre estou buscando conhecimento. Mas para outro ponto, eu nunca também paro. Eu sempre fico nessa cobrança interna de sempre estar buscando essa evolução. Mas de outras culturas que eu estudei um pouquinho sobre a parte da Índia ali, eu gosto muito. Eu fico buscando, mas assim, eu busco muito de forma superficial, não aprofundei tanto nos conhecimentos. Mas eu tento pegar aquele ensinamento e trazer para minha vida, o que faz sentido para mim. E da Índia, o que foi que você trouxe? Então, você pode até falar pra gente pegar esses ensinamentos. Na Índia é questão do yoga, eu comecei a fazer yoga uma época, parei a meditação. A questão dos benefícios que traz da meditação. É mais essas questões da Índia. Índia é mais meditação. Traz a questão dos 7 chakras, que você começa a estudar. 7 chakras são 7 centros de energia no corpo, que vem também de lá. E engraçado que no Feng Shui eu estudei os 7 chakras. Também? Estudei. O Feng Shui a gente até chama de terapia de ambientes, porque poucas pessoas conhecem essa técnica. E você começa a estudar os 7 chakras, como trabalhar o ambiente para esses 7 chakras estar em mais equilíbrio. E quais seriam esses 7 chakras? Como é que trabalha os 7 chakras no ambiente em si? Os 7 chakras no ambiente, porque assim, tem o chakra básico, que é o que liga à terra, que ele fica aqui na base da coluna. Tem o chakra do umbilical, que ele fala sobre essa questão porque assim, os 7 chakras liga tanto essa questão de terra e também conexão espiritual, como também liga essa questão de forma de você sentir.
Esse aqui umbilical fala sobre a criação, sobre a parte sexual. Aí depois tem o plexo solar, que fala sobre autoconfiança. Depois tem o cardíaco, que fala sobre o amor, sobre o sentir. Aqui o chakra do laríngeo fala sobre esse respeito da comunicação. O frontal sobre o que você vê, como você se sente em relação a ver. E o coronário sobre a conexão espiritual. E no ambiente, a gente é sempre importante proteger tanto o coronário como o chakra Umbilical, o chakra básico. que é o do umbigo aqui. Isso. E aí, vamos supor, a cama. Como a cama é um ponto assim mais importante para a gente trabalhar, ter cuidado na nossa casa. A cama, a gente passa 1/3 da nossa vida dormindo. Então, quando você não tem uma boa qualidade do sono, ele interfere em todas as áreas da sua vida. É verdade isso. Interfere na sua rotina diária, interfere na forma de você se sentir, interfere na sua produção, interfere em tudo. Então, a cama, ela é sempre importante estar no lugar, primeiro, atrás tem uma proteção, no Feng Shui fala muito isso, na terapia de ambientes, que seja uma parede cega. Então, assim, a gente pode decorar ela, colocar uma cabeceira bonita, uns pendentes do lado, é importante. Mas que ela seja sólida, porque você se sente protegido. E que você tenha uma visão de todo o quarto. Porque você tem um controle maior na sua vida. Que interessante. Você tem o controle do ambiente. Então, quando você não tem, você pode fazer o teste. Coloca a sua cama de costa para a porta. Você vai ter aquela sensação que você sempre vai ser esse surpreendido. É. Então, assim, coisas que eu aprendi lá na terapia de ambientes, através do Feng Shui, é você se sentir. Você se visualizar naquele espaço e se sentir. Como é que eu vou se sentir aqui? E aqui, da cabeça, aqui em cima? Da cabeça. Da coronária? Isso. Então, assim, é questão de não ter nada em cima da sua cabeça. Prateleiras, móveis pesados. Ah, também no quarto ou em No qualquer quarto, lugar que você vai sentar. nos lugares então. que você fica mais de 2 horas. Mesa de cabeça, vamos supor, a cama, por exemplo. Vamos continuar na cama. Tem uma prateleira pesada, um armário em cima da sua cama. É só você imaginar nesse lugar. Como é que você vai se sentir com esse móvel em cima de você? Entendi. Ele não traz uma sensação de peso? Sim. E se cair? Se cai. Eu vi até uma arquiteta contando uma história que ela fez uma prateleira e encheu de planta. Nossa. E ela contou no story dela que ela tava lá dormindo e foi mexer não sei o que e puxou como os pendentes, era aquelas plantas pendentes, ela puxou e caiu e machucou. Nossa. Caiu o vaso de planta no nariz dela. Né? Espero que não tenha. Não eram aqueles vasos pesados, imagina colocar aqueles vasos de barro. Aí... Então, machuca uma pessoa se cair, se correr esse risco. Eu tive clientes que eu queria colocar um quadro, porque o quadro não tem essa insegurança, porque ele fica muito fixo, assim, para cair um quadro é muito raro. Mas esse cliente em específico, ele falou, eu não quero quadro aqui na minha cabeceira, que eu tenho essa sensação que pode cair em cima de mim. Interessante. E aqueles quartos que eu vejo muitos arquitetos, nesses decorados, quando está inaugurando alguns apartamentos, que eles colocam a beliche. Aí, no caso, e até mesmo eles montam, quando não é a beliche, eles colocam a cama lá em cima e embaixo faz um escritório. E como é que fica? Porque eu fico incomodada ali. Engraçado que ontem eu estava pensando em beliche. Olha. Tem um cliente que eu fiz um apartamento que a gente colocou uma beliche, ainda tá em construção, ele tá fazendo a parte mais cenaria. Sim. E a gente fez uma beliche, porque assim, o quarto ele é muito pequeno, e ele como ele tem 4 filhos, ele vai morar lá sozinho, ele queria ter um espaço para os filhos, receber esses filhos. Então ele queria colocar até assim, se fosse necessário, uma cama que puxasse para ficar 3 pessoas ainda. Só que não foi possível. E ele queria um home office nesse quarto também. Um home office e um armário. Então, assim, não tinha espaço para colocar 2 camas. Então, a solução foi a beliche. Mas, no caso dele, eu até falei, olha, eu sou totalmente contra a beliche. Mas, no caso dele, não é uma pessoa que eles vão morar lá. Eles vão de vez em quando. Ah, sim.
Então, a beliche, ela pode ter um impacto, sim, na vida. Vamos supor, quarto de criança, ela pode, sim, ter um impacto na vida. Porque como que você se sente dormindo numa beliche, um em cima do outro? O de cima, ele vai até se sentir superior um pouco ao de baixo. Tem razão. Isso interfere nos comportamentos desse, vamos supor, se for dois filhos, interfere no comportamento desses dois filhos. Você pode observar. Um vai ser superior ao outro. E acaba que no questão de trabalhar a energia, quando você dorme, a energia deve fluir em volta de você, porque é o momento que você está repondo as energias quando você dorme. Uhum. Então, a energia ali também não flui. Nossa, que interessante. E tem casal ainda que tem 3 filhos, coloca um terceiro, eles falam triliche, que puxa aquela caminha auxiliar. Era o que meu cliente queria, mas... Ai, mais uma? Uhum, E mas essa... não deu pra colocar. Porque no chão, dormir no chão, isso é bom? Colocar uma cama mais baixa, porque os orientais usam muito aquela cama bem baixinha. Eles usam, a gente fala os pallets, mas eles usam isso aí. Ele é bom? Influencia em alguma coisa na energia? Não? A cama baixa até é bom, porque assim, quanto mais próximo você estiver da terra, é bom. Mas assim, é importante também que não seja no chão mesmo. Que ele seja um pouquinho mais para cima. Mas o que a gente fala muito é da cama baú. Cama baú? Como que é essa cama baú? A cama baú é aquela cama que você puxa e coloca coisas embaixo. Que guarda coisas embaixo. Uhum. Então a gente fala muito para colocar na cama baú coisas mais leves. Não tem problema se você tem um apartamento pequeno e quer colocar a cama baú. Não, pode colocar, mas não coloque embaixo de você coisas pesadas. Coloque coisas leves. Vamos supor, uma roupa de cama, uma toalha, um pijama. Agora, se você colocar ferramenta, colocar bebidas, colocar outras coisas pesadas, sapatos, não é interessante. Sapato. É porque o sapato você tá ali pisando em vários solos, você através do sapato você carrega energia para sua casa, dependendo ali do local. Muito interessante, eu não havia pensado nisso. Imagina você tá dormindo com, vamos supor, ferramentas debaixo de você. Ah, não. Imagina, aí já vem o lado trágico novamente. Imagina se essa cama quebra. E tem alguma coisa solta ali, pendente para cima, você vai machucar. Mas é ruim. E na sala, na porta de entrada, você falou que é bom ter ali algo na sua entrada. Isso vai variar de acordo com a religião. Mas tem pessoas que falam de plantas. Planta é interessante colocar na entrada da sua casa, não é? E qual planta seria? Vamos dar algumas dicas. Eu acho interessante isso, já que a gente está falando de energia. As plantas são bem-vindas em todos os lugares. Quando você começa a pesquisar na internet sobre o Feng Shui, tem vários profissionais que trazem um pouquinho de misticismo, que traz crenças dele, que ele acredita e quer impor ali, tanto para os clientes dele como na internet. Então, assim, a mestre Roseli que eu aprendi, ela sempre falou bem de todas as plantas. É claro que, vamos supor um exemplo, o cacto, que tem os espinhos. É claro que a questão de formas pontiagudas no ambiente, existe hoje até estudos científicos que comprovam isso. Existem estudos científicos dos nossos ancestrais que comprovam que pontas e quinas não é bom no ambiente. Um exemplo, porque nossos ancestrais remetem a perigo, a flecha, como se fosse uma flecha apontando para você. Tudo que tem na natureza, que tem essas quinas, representa perigo para o nosso inconsciente. Então, hoje existem estudos científicos que comprovam isso, que eles fizeram vários testes e vê que as pessoas causam mais estresse no ambiente. Na própria pessoa que mora ou é no visitante? Qualquer pessoa, o ambiente, pessoa. As pessoas vão se sentir, vai ter aquela conexão. Porque assim, você tá no ambiente, ele tá gerando estímulos em você o tempo inteiro. Pensa, um lugar que você dorme, até assim, o seu ambiente de trabalho, ele tá gerando estímulos, você tá conversando com seus 5 sentidos. Então, você estando consciente ou não, você tá sendo impactado pelo seu ambiente, porque ele gera seus 5 sentidos. Então, assim, o cheiro do seu ambiente, seu olfato, a sua visão, o seu paladar, o seu tato, o som,
O som também, um ambiente que tenha muito som, vamos supor, da avenida, que é o que eu passei, eu morei de frente da avenida um bom tempo, causa estresse. Você não dorme direito. Interfere no seu sono. Mexeu no sono, pronto. E o trabalho, que eu ficava trabalhando lá o tempo inteiro. Tanto que o meu nível de estresse era muito maior. E hoje você mora num lugar mais tranquilo. Mais tranquilo. E tá indo pra sua casa. Ano que vem. Que eu vi um pedacinho, tá muito bonita. Ano que vem. Imagina. Já fez o projeto, ainda falta fazer o executivo, mas estamos em fase aí de construção. Tá chique. E ano que vem vamos mudar. Vai deixar toda na energia. E falando de planta, eu tava aqui pensando, Ponte Aguda é uma planta que eu amo, que está Os lá... cactos? Não, eu falo a espada de São Jorge, porque ela é pontuda. E Aham. e falo que ela é o significado dela é proteção. Proteção. E é mesmo? É importante. É bom ter, se você acreditar, porque tudo que você coloca no ambiente, você também tem que acreditar. Porque, assim, por mais que ele trabalhe as energias, a pessoa também tem essa parte mental, como ela se sente dentro do ambiente. Então, assim, a espada de São Jorge, ela traz a proteção. Mas o cacto, como ele tem vários espinhos, num ambiente familiar, por exemplo, uma sala, ela pode trazer brigas entre a família. Entendi. Mas não que seja uma coisa proibida. Você pode ter ali, você pode jogar com outras, mas se você perceber que seu ambiente está tendo muitas brigas, muitas vezes você pode ver o seu ambiente se ele tem muitas formas pontiagudas, muito excesso de informação, traz confusão mental. Sabe aquela casa de vó que é cheia de bibolozinho? Foi um monte de coisinha. De coisinha Se for católica, tem um pequenininha. monte de santo, cruz e anjinhos. Então, e Plantinhas. tudo que tem de objeto, todos os objetos, uma taça, ela tem um símbolo, uma simbologia que conversa com o seu inconsciente. O Carl Jung, você já estudou? Não. Um pouquinho? Não. O Carl Jung traz essa questão do inconsciente e consciente. Ah, sim. Eu não sabia que era esse nome, Carl Jung. Ele estudou, ele traz essa questão dos arquétipos e tem essa questão dos símbolos. Então, ele estudava muito os sonhos. Os sonhos o sonho é como se fosse o seu inconsciente revelando algo que você está passando na sua vida, algo do seu inconsciente. Ele está revelando algo ali. Então, tudo tem símbolos. Imagina uma casa cheia de símbolos, aquele excesso de informação. Vai interferir nas suas tomadas de decisões. Em vez de você tomar decisões mais assertivas, você vai tomar as decisões mais fáceis, porque sua mente está muito confusa. Joel J fala muito isso. Cara, minha mente é uma confusão, então meu ambiente tem que estar organizado. Mas tem mesmo. A organização, ela faz parte da nossa vida. Eu até falo, a minha filha, ela tem TDAH diagnosticada. E eu falo muito para ela. Ela tá até fazendo o TCC, que é aquela terapia comportamental. Para quê? Para ela saber lidar com aquilo. Porque se a mente dela é desorganizada, imagina o local, o ambiente. E para ela conseguir organizar a mente, ela tem que organizar o ambiente. Era aquela gaveta, você sabe aquela gaveta que você puxa, sai cobras e largatos e papel e tudo, até coisa que você nem imagina, é a gaveta dela. E eu já falei bastante para ela que isso influencia muito, porque se você vive num ambiente bagunçado, de sujeira, desorganizado, a sua mente, a sua vida vai ser assim como o seu ambiente. Arrumar a cama para mim, eu não consigo levantar e deixar minha cama desarrumada. É a primeira coisa que eu faço, é arrumar minha cama. Depois que eu vou ao banheiro, escovo os dentes e fazendo o restante da rotina pela manhã. Mas para mim a cama, ela tem que estar arrumada. E que questão de roupa de cama, já falando nisso? Eu tenho uma amiga que ela não gosta de roupas de cama de coloridas, só branca. O que você fala aí para nós sobre as cores das roupas de cama? Influencia também? A roupa de cama vai muito para essa questão pessoal, é o gosto e o estilo dela. Mas os quartos é importante ter cores mais suaves. Porque as cores intensas, pela psicologia das cores, vai trabalhar uma emoção de forma mais forte. Se você for trabalhar uma cor no seu quarto, pontos de cores. Um exemplo, a cor vermelha é importante, ela é boa para os relacionamentos. A cor vermelha, que traz essa questão da paixão,
dessa energia mais sexual. Mas não vai colocar uma roupa de cama toda vermelha, que aí é um vermelho de uma forma muito exagerada. Então, assim, quando você for dormir, você tem que ir se acalmando. Então, as luzes têm que tá ficando aquelas luzes mais indiretas, mais relaxadas. E as cores, tem que, no quarto, eu gosto até de trabalhar no quarto um pouco mais suave, menos excesso de informação. Porque se tiver muitos estímulos no seu ambiente, pode atrapalhar seu sono. Aí colocar uma mesa de escritório num quarto não é bom. Não, porque tem a questão da simbologia de cada ambiente e aquela consciência. Então, assim, quando você entra no escritório, suas ondas cerebrais já vai para beta. E quando a gente quer dormir, tem que ficar com as ondas cerebrais mais alfa e teta. Então, quando você tem duas consciências do ambiente, de trabalho e de relaxamento, pode dar um bug na sua cabeça. Vamos falar esse nome, um bug. Meu quarto. Acho que é por isso que eu tenho dificuldade para pegar no sono. Porque você vai dormir, você se conecta com o seu trabalho. E se você estiver trabalhando, você se conecta com dormir. Então, pode atrapalhar na sua produtividade e também no seu sono. Que interessante. Mas, como tem pessoas que não têm opção, tem que ficar no quarto, eu acredito que se não deixar a mesa muito bagunçada, deixar o material de trabalho lá em cima, dá uma melhorada ali também, dá uma diminuída. É só ter a cadeirinha ali, de ver a cadeirinha. Se tiver como ocultar, vamos supor, você usa notebook? Uso, fica na mochila. Se tiver como guardar ele, não deixar ele exposto, ocultar. O interessante também, você pode trabalhar mesas retráteis. Que você esconde. Entendi, legal. E cozinha? É o coração da casa, a cozinha. Cozinha é o coração da casa. E como é que uma cozinha para ela trazer aquele ambiente? Porque é harmônico também. Às vezes a família está ali num sábado, um domingo cozinhando. Eu não cozinho dia de semana. É só final de semana e eu fico ali com a minha filha. É um momento de tranquilidade, você conversa, quem é casado fica ali com o marido, tomando um vinho, uma cervejinha. Por isso que é onde reúne a família, a sala de estar e cozinha. Como que esse ambiente da cozinha tem que estar? O que seria melhor para trazer um ambiente mais harmônico, mais de amor ali, vamos dizer assim? Como eu falei, a cozinha representa o coração da casa. Hoje, quando eu posto a cozinha, é os que mais dá engajamento, que o pessoal mais gosta de ver. E a maioria das pessoas que eu pergunto qual que é o ambiente mais importante, todos falam cozinha. Porque a cozinha, ela traz essa simbologia do alimento, da nutrição. É onde você vai nutrir a sua família. A cozinha, ela tem que trazer, primeiro, ela tem que representar a família. Então, a decoração é trazer cores e formas que representam essa família. E é onde você vai se nutrir no dia a dia. Então, assim, a gente fala muito fogão. O fogão, você tem que ter muito cuidado do fogão. Ah, meu Deus. Porque o fogão é onde você está preparando o alimento para sua família. Se você está fazendo um alimento, preparando um alimento com aquela energia de confusão mental ou com aquela energia de insegurança, acaba passando isso para a comida. Pela alquimia, a gente estuda muito isso. Nossa, que interessante. Então, o fogão, eu sempre falo das ilhas. Ter uma ilha no fogão e ter vista da porta de entrada. Ah, o meu é assim. O meu é de frente à porta de entrada, meu fogão. Tem uma porta da cozinha, mas eu tô na mesma direção. Quando eu vou cozinhar, eu tô na mesma direção da porta. Tanto é que alguém chega, eu só viro o pescoço pro lado esquerdo, já vou ver quem chegou, quem bateu. Tô bem próximo ali da porta. E a minha cozinha, vou pegar a minha como exemplo, aproveitar. A minha cozinha é cor cappuccino. É uma cor recomendada para cozinha ou não? É uma cor, porque a minha é cappuccino com branco. A questão das cores da cozinha vai muito, sim, de gosto pessoal. Um exemplo, a sua cozinha é uma cor neutra. Então, a cor neutra, ela não vai ter tanto estímulos de você se sentir. Mas uma coisa eu falo, cores na cozinha. Se você tem compulsão alimentar,
Se você tem algum distúrbio alimentar, alguma questão assim em relação a isso, evite cores como vermelho e amarelo, que são as cores estimulantes, que estimulam a fome. Tanto é que o McDonald's, Pit Dogs aqui em Goiânia, que tem bastante, tudo usa essas cores, porque são cores que estimulam a fome e a sede. E você fica mais agitado. Agora, uma cor boa, se a pessoa tem um tipo de compulsão alimentar, usar na cozinha, já é a cor azul. Por quê? A nossa mente não associa nenhum tipo de alimento, porque não existe nenhum alimento na natureza azul, em predominância. Entendi. Existe só aquele blueberry, mas nem azul ele é roxo, um pouquinho roxo. Então, assim, nossa mente não conecta a cor azul à alimentação. E outra cor também muito boa para cozinhar é a cor verde. Verde? Porque a nossa mente já associa a um alimento saudável. Nossa, olha que interessante. A cozinha da minha mãe não é verde, mas os potinhos, esses pirex que tem tampa, tudo é verde. Os objetos em si. Agora lá em casa, os objetos, o filtro é vermelho, porque eu gosto do vermelho, mas só tem o filtro ali, a amostra vermelho. E eu não tenho compulsão, mas eu adoro comer. Eu acredito que deve ser por isso. E se for um ponto de cor, até que não vai ter um impacto muito forte. Mas vamos supor, uma cozinha. Tinha uma época que era tendência. Uma cozinha até toda vermelha. Era vermelha. Vai estimular a fome, sim. Fogão. Ai, que interessante. Porque a gente vê muito essa questão das cores em empresas, em estabelecimentos, lanchonetes, lojas, mas a gente não pensa para nossa casa. É muito interessante isso. E a sala? A sala também é um ambiente de reunião. Eu gosto, final de semana eu sento ali na sala com a minha filha, fica comendo e assistindo televisão, Netflix, Prime. A sala, qual que é uma cor assim para a sala? Não muito clara, mais escura? Questão das cores é muito pessoal, igual eu falei. Então, assim, as cores dependem do contexto. Vou jogar um verde, ele vai representar a saúde, e um verde clarinho, ele já traz uma sensação. Um verde mais escuro, dependendo do grau, traz outra sensação. Então, assim, varia muito da pessoa e do contexto. Então, quando a gente pensa no ambiente, não tem como pensar numa cor específica. Então, depende do contexto, depende da pessoa, da história de vida dela. A cor, por exemplo, a cor verde escuro fica assim muito elegante, porém é uma certa cor que traz um pouco de rigidez. Mas se eu jogar essa parede, um verde escuro, mais outros elementos mais suaves, ela harmoniza. Então depende muito do contexto. Tem que fazer o jogo de cores para não ficar tão carregado. Agora a sala, o que eu sempre falo é a posição dos móveis. Sofá, por exemplo. Quando você entra na sua casa, você dá de cara com a sua sala. Quando você visualiza um sofá de costa. Que sensação com suas visitas e você vai ter no seu dia a dia? Entendi. Você está sendo bem recebido? Não. Que dá de costa para você. Se você tá sentada no sofá, chega uma visita, você não tem que virar para cumprimentar a pessoa? Sim. Essa mesma sensação. Até a energia é essa mesma sensação. Ela não dá um certo bloqueio ali. Então, eu sempre tento locar o sofá de frente ou no máximo de lado. Porque tem ambientes que não dá pra gente trabalhar sempre o sofá de frente. Assim, tem vezes que a gente fica um pouco limitado, porque o próprio layout que a construtora traz, ou que o próprio projeto arquitetônico traz, você fica um pouco limitado em relação ao layout. Mas eu sempre falo, sofá sempre de frente. É bom que ele tenha uma parede também de proteção, porque acaba que no sofá é o momento que você tá ali, senta para assistir um filme, você vai ter maior concentração. O sofá solto, né? Aquele que dá para passar atrás, na frente, eu não gosto. Ou tem uma parede atrás, de uma parede sólida. E a mesa de jantar já é interessante, porque a mesa de jantar simboliza a união familiar, família. Então, quando você sempre tem esse hábito de reunir a família na mesa de jantar, existem estudos científicos que provam vários benefícios de melhorar o desempenho das crianças na escola, de melhorar a união familiar, a conexão familiar. E eu gosto muito da mesa redonda.
Redonda. Porque representa os nossos ancestrais. Já vou trocar a minha. A mesa redonda simboliza os nossos ancestrais que se reuniam de frente à fogueira. E ela estimula a comunicação entre todos. Então, você está sentado à mesa redonda, você consegue ver todo mundo e conversar com todo mundo. Verdade. Então, estimula essa comunicação entre a família. Fica até mais fácil, porque igual em bar, se você vai num barzinho, a mesa é quadrada ou retangular, tem gente que fica lá na ponta que você não consegue conversar por causa da distância. E quando é redonda, você consegue prestar atenção nas pessoas que estão falando, que melhora a comunicação, melhora a conexão, que a gente trabalha muito isso. E você tá ali com todo mundo. Realmente essa questão da mesa, a não ser que é uma mesa pequenininha, com pouca gente, aí dá. Só que assim, a gente fica um pouco limitado de acordo com a planta baixa do ambiente. Local. Então, assim, tem ambiente que não vai permitir uma mesa redonda. A mesa retangular vai ficar melhor. Só que eu sempre falo das quinas, assim, na mesa. Então, eu trago aquelas mesas de uma forma mais arredondada, as quinas. Sim. Até pra criança, não bate a cabecinha, machuca? Exatamente. A mesma coisa no nosso inconsciente, essas quinas que interferem na forma de se sentir, no estresse do ambiente. Muito legal. E para finalizar, o banheiro, como é que esse banheiro tem que ser? Porque você falou até das plantas. Eu coloco uma plantinha no banheiro. Eu gosto. Igual da minha filha, ela colocou um cacto que ela viu, ela colocou um cacto. E eu tenho aquelas suculentas. Coloquei uma suculenta lá. Por conta da umidade, transmite, parece que fica gostoso o ambiente com a plantinha ali. O que você nos fala sobre o ambiente do banheiro? O banheiro é um pouco polêmico. O banheiro é um pouco polêmico porque o banheiro traz essa consciência de limpeza. Aquilo que não queremos mais na nossa vida, a gente libera. Sim. E o banheiro no Feng Shui traz essa questão que o pessoal fala muito. Cuidado com o banheiro. Fecha as portas do banheiro, que fala que suga a energia do ambiente. E então, assim, o banheiro é sempre bom manter limpo, organizado e portas fechadas, tampa de vaso fechada. Mas o ambiente ele é importante, o banheiro é importante na nossa rotina diária. Existe até casais que sempre falam que quer um banheiro separado, eu sou uma dessas. Porque é aquele momento que você está sozinha, que você pode ser você mesma. Sim. O banheiro também, quando você tem o contato com a água, estimula muito o relaxamento e tem pessoas que criam empresas, criam negócios, tem insights, ideias durante o banho. Verdade. Então, assim, ele tem que trazer esse momento de relaxamento. E uma plantinha bem-vinda? Sempre, plantinha bem-vinda em todos os lugares. Todos os lugares. E é engraçado, na porta da minha casa, que você foi lá, tem uma lírio da paz. Eu coloquei, e ontem eu coloquei uma espada de São Jorge lá em casa. Na porta do meu escritório tem uma espada de São Jorge, porque eu acredito muito nessa questão da planta e até dos animais. Porque a gente fala que a planta, animal, ele tira aquela energia da gente. Às vezes até ia acontecer alguma coisa com você, vem um animal e ele tira aquilo lá de você. Eu vou até contar uma história aqui, essa é minha, em relação ao animal. Eu tinha uma cachorra, estava na praia e tinha um escorpião, eu não vi. O escorpião ia me picar, só que a minha cachorra foi lá e foi picada. Não aconteceu nada com ela, a gente levou para o hospital, tudo, no veterinário, mas era para ser eu. Tanto que o animal e a planta, e eu tenho uma história até com o alecrim, que eles falam que o alecrim, se ele morrer é porque você tá bem carregada. Eu coloquei um alecrim lá em casa, alecrim não, arruda. Eu coloquei a arruda lá em casa, a minha arruda durou 3 dias, ela morreu. E a arruda ela é muito fácil de criar, ela não precisa de tratar, de fazer com que ela cresça, ela não precisa de tantos cuidados, igual muitas plantas precisam. Então ela morreu, 3 dias depois. Eu falei, nossa, minha casa estava bem carregada. Mas é por conta do estresse da gente, do dia a dia. A gente fica um pouco mais carregado, cansaço, e acaba transmitindo isso para as nossas plantas. A planta ela tem energia vital, como o animal e nós, que é uma energia de troca aqui na Terra. E a planta, ela é muito, assim, sutil. Então, assim, ela capta muito tudo que está no ambiente. As pessoas. Já aconteceu isso comigo, do alecrim.
Eu tinha um alecrim tão bonito, eu colocava ele todo dia do sol, tava tão bonitinho, verdinho. Aí um dia foi uma mulher lá, vender um produto lá em casa e ela subiu. Esse alecrim secou no outro dia e eu fiquei tentando reviver ele, ele não vivia. Ele morreu. E aí, aí você percebe, tanto que tem gente que é cético, não acredita em energia, você percebe como que tudo se comporta no ambiente. Então, assim, até questão em falar de alimentação, quando você alimenta de plantas, vegetais, traz mais energia para o seu corpo também. Sim. É só no início que a gente fica um pouquinho mais fraco, mas quando a gente tem uma alimentação mais saudável, ricas em fibras, em verduras, o carboidrato das verduras em si, das vitaminas, frutas, a gente fica bem melhor mesmo. O desempenho é melhor, a gente fica com mais energia. Apesar de que é o carboidrato que transmite aquela energia, mas aí quando a gente comeu muito carboidrato, comeu macarrão, a gente fica com aquela euforia. É pesado. De repente, dá um sono. Dá aquele sono que você quer desmaiar. Eu sou assim, quero dormir. E, Natália, pra gente finalizar agora, fala um pouquinho sobre como que você vem aplicando a psicologia na arquitetura, utilizando todos esses elementos do Feng Shui, se você utiliza outros. Fala pra nós. A psicologia, a gente traz a psicologia comportamental e a psicanálise. A psicanálise é essa associação livre. Então, assim, na reunião de briefing, eu vou conhecer a fundo cada cliente para trazer essa identidade para o projeto. Porque o projeto deve contar a sua história. Você ser seu verdadeiro self, ser quem você veio para ser. Isso vai interferir nas suas tomadas de decisões, na forma de você sentir, em tudo na vida. Então, a gente traz essa questão de associação livre para identificar cada cliente, por que ele não gosta disso, por que ele gosta daquilo, a história de vida dele, o que ele já passou. Quando ele pensa em viajar, em relaxamento, quais lugares ele se identifica mais, para trazer a personalidade dele para dentro do ambiente. Então, trazer maior conexão, e isso vai interferindo tanto no inconsciente, no dia a dia. A gente traz essa questão dos símbolos, o símbolo da taça, o símbolo das cores, materiais. Então, assim, teria que ser um outro podcast para falar sobre isso. E você vai voltar aqui depois. E tem a psicologia comportamental, porque veio com o behaviorismo, questão dos estímulos, que ele fez um teste no cachorro. Quando batia o sininho, dava comida, o cachorro salivava. Aí ele começou a aplicar. Então, assim, o ambiente ele interfere nos nossos comportamentos. Nossa, que interessante. E até uma pergunta que eu faço para o cliente, que comportamento, que hábito que ele gostaria de trazer. Um exemplo, eu quero me alimentar melhor. Então, é deixar à vista, à amostras, os ambientes mais saudáveis e deixar mais escondidos o não. Outra coisa, quero ir para academia. Às vezes, você deixar à amostra ou deixar um espaço ali de você malhar em casa, se é o seu caso, ou deixar à mostra sua roupa de ir para academia. Outro exemplo é, quero meditar mais, é montar um cantinho zen de meditação. Então, assim, o ambiente tem como interferir nos seus comportamentos. Nossa, que interessante, eu vou ter que colocar um monte de roupa lá em casa, um varal de roupa de ginástica para ir para academia. Não, mas você pode criar o hábito todo dia à noite, deixar lá a roupa preparada. Eu faço isso, mas... Frutas também. No caso, é a academia em si. Eu gosto de fazer mais atividade cardio e não de pegar peso. Eu não gosto, mas eu tenho que deixar um monte de pezinho, então, lá em casa, para eu criar o hábito. Igual um exemplo, frutas. Você quer comer mais fruta. Hoje tem muitos clientes que já até aconteceu e o meu cliente comprovou isso, de colocar fruteira embutida. E minha cliente pediu, eu até falei para ela, olha, eu vi um caso que pode diminuir a quantidade de frutas porque não fica na sua visão. Então, pessoas que coloquem uma fruteira em cima da mesa vai estimular aquela família a comer mais frutas. Que legal. Quando eu compro, eu coloco lá, porque na geladeira comer banana gelada não é legal. E muitas vezes, se você deixar na geladeira, você acaba até esquecendo. Aí perde. Aí vai perder e você joga fora. Mas, enfim, muito
legal tudo isso que você traz, a sua história, o seu conhecimento no seu trabalho, na sua profissão, trabalha com leveza e ajudando, de certa forma, com o seu trabalho as pessoas, o comportamento, a forma de lidar com tudo, o crescimento, desenvolvimento da própria família que está ali, porque quando você tem o seu ambiente, você tem o acolhimento, a sua família. Imagina você ir embora de algum lugar ou sair e não ter para onde ir. É muito ruim, é um sentimento muito ruim. Agora, você tendo aquele sentimento de que você sai de algum lugar e tem um local para ser acolhido, uma família, nem que seja os seus pets, para quem não é casado, não tem filho, isso é muito revigorante. Ele vai reenergizar a nossa vida, a nossa energia. Eu até falo, à noite eu comparo muito, faço muita analogia à nossa vida com um aparelho de celular ou qualquer outro aparelho que não fica ligado na tomada 24 horas. A gente tem que ter um ambiente ali, um local certo, seguro, para a gente recarregar nossas baterias, assim como o celular. Nós não vamos deixar o nosso celular recarregando em cima da cama. Por quê? Porque ele tem um risco de pegar fogo. Então, nós não iremos ficar em algum lugar que a gente vai ali tentar recarregar nossas energias e sai mais cansado ainda. Por isso que a importância de contratar uma arquiteta que saiba lidar com psicoarquitetura para fazer do seu ambiente um lugar de revigorante, de acalento, de amor, de carinho. E Natália, muito obrigada, foi um crescimento muito grande. Eu espero que a sua história, aliás, eu tenho certeza que a sua história vai impactar e vai servir como modelo para muitos arquitetos, muitos designers de interiores e qualquer outra pessoa que está ali na dúvida, o que eu vou ser quando eu crescer? Vamos ser uma Natália. Que eu acho que nós precisamos muito de profissionais assim, que não só pensa no dinheiro e vai fazendo ali, você quer isso? Pronto. Não, mas que ela conheça, porque para ela aplicar todo esse conhecimento que ela tem que conhecer o cliente. Ela tem que conhecer a história dele, que é muito importante, que é um dos meios de conexão. E aí a pessoa vai estar ali com o seu trabalho, vai te indicar e você vai crescer. Muito obrigada, Natália. Obrigada, Andressa, pelo convite. Para mim, a arquitetura é uma missão de vida, transformar vidas a partir do ambiente. Então, assim, é uma coisa que eu amo fazer. E é uma honra estar aqui, foi um prazer. Queria até conversar mais, porque foi tão bom. Foi ótimo. Tem tanto assunto. Você vai voltar, depois a gente volta com outros assuntos. E quem quiser seguir a Natália, fala o seu Instagram, Natália. Meu Instagram é @arcnataliajorge. arcnataliajorge. Vários vídeos e vídeos virais ainda, vídeos de milhões de visualizações. Tem muitos vídeos interessantes, muitos projetos ali que eu nem conhecia, que vale a pena segui-la. E quem quiser, entre em contato pelo direct, pelo Instagram da Natália. E como eu sempre falo, uma história pode impactar, pode mudar a vida de alguém. Você também está convidado para vir aqui contar a sua história. E eu peço, se inscreva no canal, aperte o sininho para que você possa receber conteúdos novos e que podem modificar e crescer a sua vida. Muito obrigada e até o próximo podcast Histórias de Sucesso.